Bolo de milho cremoso. Ai, que delícia! Tudo bem? Tudo bem. Prazer. Obrigada, igualmente. Ai, que delícia! Muita gente pergunta, né? Como que deixa esse bolo cremoso? Então, tem um segredinho. Tem segredinho? Tem segredinho. Mas é difícil? Não, super prático. Aí, receitinha de liquidificador. É aquela receitinha da avó, Mônica? É mais ou menos. Mais ou menos. Uma receitinha da avó, né? O bolo de milho, ele é super tradicional aí. Todos agradam, né, com esse paladar. E o segredinho dele é a ricota. Pra tá deixando essa cremosidade. Então ensina pra gente. Vamos lá? Então ele é bem... Bolinho com ricota. Bolinho com ricota. Eu vou estar falando aqui os ingredientes, tá? A gente utiliza 4 ovos, 2 xícaras de leite, 2 latinhas de milho em conserva, mas pode ser trocado por 5 espigas de milho. Tá, ou as latinhas em conserva, quantas você disse? São duas latas, né? Isso, são 2 latas. Eu posso trocar pelas espigas? Pode trocar, tá? 2 colheres de sopa de manteiga, né? 1 lata de leite condensado, 100 gramas de ricota picadinha, meia xícara de farinha de trigo e meia xícara de açúcar. 50 gramas de coco ralado em flocos, 1 colher de sopa de queijo parmesão e 1 colher de sopa de fermento em pó. Esses são os ingredientes, né? Então, a gente vai estar levando aí os ingredientes ao liquidificador, tá? Tá. Só a farinha de trigo e o açúcar que a gente coloca... mistura depois. Deixa para misturar depois, né? Porque tem os liquidificadores que às vezes são menores, então pode acabar transbordando. Então, vamos lá. Tem uma sequência ou não? Não, não tem uma sequência. Pode colocar alternadamente, não tem problema nenhum. Coloca os ovos, os milhos. O milho, ele é um cereal, né, muito rico aí em carboidratos, né? Então, ele ajuda a ansiedade, né, de comer que delícia. doce. Além de comer um bolo maravilhoso, ainda ajuda na ansiedade. Isso. Então, a gente pode estar utilizando ele aí, ele é bem tradicional na culinária, né, brasileira. A gente utiliza aí para estar preparando bolos, mousses, sopas, cremes. Vamos colocar a ricota. Então, é a ricota que vai deixar essa cremosidade do bolo. A cremosidade. A ricota, ele é um queijo bem suave, né? Então, ele é levemente adocicado e dá esse toque aí da cremosidade no nosso bolo. A manteiga. E o coco ralado, por que eu coloco ele na nossa receita? Porque depois ele vai subir na forma e ele vai fazer essa camadinha bem crocante e dá esse colorido bonito. Então tem esse... Ele que fica com o crocantezinho de cima. Fica. O coco, ele sobe todo pra cima. Então aqui a gente vai misturar um pouquinho. E vamos colocar o restante dos ingredientes, né? O leite. Realmente fica bem cheio, né? Fica bem cheio. O copo do liquidificador. Você precisa ter um pouquinho de cuidado. Bate sempre na A velocidade mínima. Isso. Mínima, porque senão vai transbordar. Vai transbordar. Não precisa bater muito, porque a gente precisa sentir os pedacinhos do milho, né? Então, não precisa triturar completamente. Bate aí uns 2 minutinhos, aí já é suficiente para ele ficar no ponto. Porque quando a gente assa esse bolo, ele vai estar separando a parte do creme com essa parte mais maçudinha, né? Então, eu não coloco muita farinha de trigo na receita, porque eu não quero aquele bolo de milho fofo. Eu quero um bolo de milho que lembre mais a textura de uma pamonha. Então, ele vai ficar assim, aquela cremosidade embaixo e aquela parte mais maçudinha. Que dá pra mais sentir, em cima. que fica mais em cima. E dá pra sentir o milho, né? Dá pra sentir os pedacinhos do milho. Tritura muito. Exatamente. E o coco também, né? E o coco também. Do coco crocante. Bem crocante.
Você pode dá pra perceber, ver, ó. Até espirra. Espirra. Fica os pedacinhos. Aí a gente coloca meia xícara de farinha de trigo e meia xícara de açúcar. Eu só coloco meia xícara de açúcar porque já tem o leite condensado, né? Então já tem o açúcar do leite condensado. Então eu só quero que acentua o sabor, não quero aquele bolo muito doce. O bolo de milho geralmente ele não é doce, né? Não, ele é mais suave. Ele é bem suave, Ele né? é mais suave. Pra sentir mais o gosto do milho, né? Do milho mesmo, por isso que agrada, né, tantas pessoas. É um bolo aí que ele tem uma combinação aí perfeita, até com doce, uma goiabada, né, fica bem legal, a canela, dá pra gente tá misturando bem. E fica bem legal aí servindo nos cafés da manhã, café da tarde. E como esse bolo, ele é cremoso, ele fica bem legal até se servindo como sobremesa, porque ele fica um pudim, né? Ele separa as duas camadinhas, fica aquele pudim, então ele geladinho aí pode até tem essa possibilidade como sobremesa. Como sobremesa. Então aqui precisa misturar bem, tá? Para a farinha de trigo desmanchar aqui por completo. E a gente vai agregando os outros ingredientes. Não coloca o coco ralado no liquidificador, senão vai triturar, então ele vai ficar muito pequenininho e não vai dar para sentir. Também é para deixar os pedaços, né? Deixa os pedaços e se forem flocos, melhor ainda. Mas a gente gosta do coco ralado o natural, né? O natural. Pode colocar também. Só que aí a gente vai ter que ter um cuidado, porque o coco fresco, a durabilidade dele é de apenas um dia. Então ele pode aí tá azedando o bolo. Mas se eu vou servir, tipo, vai uma visita em casa, várias pessoas. Aí não sobra certeza nada, que né? Não vai sobrar nenhum Não sobra pedaço. nada. Aí pode fazer tranquilo. Pode estar fazendo tranquilo com coco fresco. É até mais gostoso, né? Fica, né? Até mais gostoso. Então, como eu falei, se trocar as 2 latinhas de milho em conserva por 5 espigas, tá? É até legal a espiga de milho porque não tem conservantes, né? Porque o milho em conserva, ele é muito rico em sódio, né? Então pode estar fazendo essa troca aí também, deixando aí o bolo mais natural possível. E eu posso usar também um açúcar dietético nessa receita? Também, pode estar fazendo essa alteração. Pode também, assim não vai ficar tão doce. Colocar o queijo ralado, o queijo parmesão. O queijo parmesão é apenas só para dar um leve toque no sabor. Eu não quero que o sabor do parmesão ele sobressaia o bolo de milho, tá? Então eu só coloco apenas 1 colher de sopa, só para dar aquele toque especial. E também tem o leite condensado, que é o light, né? Também. Tudo para deixar um pouquinho mais light. Mais light? Pode também. Só para diminuir o peso na consciência. Usa tudo natural. Agora o fermento em pó, a gente mexe. Sempre com fouet, isso é legal, porque o fouet, por ele ter essas aberturas, ele consegue movimentar a massa por completo. Já a espátula não. Então é sempre legal a gente for no preparo de bolos, de massa, sempre estar utilizando sempre com fouet. E não esquecendo de sempre estar utilizando aquelas colheres medidas, os copinhos, né? Que aí a gente consegue manter o padrão o peso certinho, né? As medidas dos ingredientes. Porque às vezes a dona de casa tá lá marcando a receita 1 colher de sopa, acha que essa colherzinha aqui, ó. Não é, a medida é sempre menor. Então aqui tá prontinho a nossa massa. A massa tá pronta. Prontinha. Não tem segredo. Não tem segredo, é receitinha de liquidificador. E aí para levar essa massa ao forno, uma dica bem legal. Para ele não grudar, porque como pudim, ele vai descer esse creminho, né? Então eu utilizo um papel toalha recortado, mede na forma, né? Recorta, coloca no fundo, não precisa untar, tá? Na hora de desenformar é só passar uma faquinha que ele vai soltar por completo. Pode ser o papel manteiga também, então é bem simples aí. Pode colocar a manteiga e a farinha de trigo que ultimamente a gente utiliza, né, para untar, deixa ali de lado, vai no papel toalha porque sem medo. Sem medo, porque ele solta super fácil, tá? Aro 20, tá? É aquela medida do bolo maior. Tá. Aqui já seria o tamanho certinho do bolo. Se eu quiser que meu bolo fique mais baixo, eu
posso estar fazendo numa forma retangular número 1. Aqui eu coloco todo a minha massa e vou levar para o forno. Pré-aquecido, 180 graus, aí por aproximadamente uns 45 a 50 minutos. 45 a 50. Isso. Eu sei que ele tá bom, porque ele vai ficar com uma corzinha ali. O ponto desse bolo é quando ele começa a dourar. Ele ficou assim douradinho, já tá no ponto de desligar. Espere esfriar para conseguir retirar ele da forma. Esfriou, vem com a faquinha. Depois é só virar no prato, ele solta facinho, porque como já tem um papelzinho no fundo da forma, né? Então vai ser super prático. E eu posso retirar. colocar na geladeira, servir gelado é mais gelado, gostoso, mais né? gostoso ainda, né? Das Porque ele duas fica um formas é bem pudinzinho. um pudinzinho. E ali eu virei um de ponta cabeça para perceber a cremosidade dele, né? Do bolo. Aí eu deixei a parte de cima, outra parte de baixo. Qual que tá de ponta cabeça? Esse primeiro aqui, o menor. Esse aqui. Esse daí tá de ponta cabeça. Esse tá de ponta cabeça, ó. Isso, eu virei ao contrário para que percebesse como que fica a cremosidade da massa. Tá com um coco por cima. Isso. E a parte mais maçuda fica embaixo, onde vai ficar mais Quer crocante. levar ao forno esse? Isso, vamos levar. Então, depois disso tudo, vamos pro forno. Pro forno. De 45 a 50 minutos. Na hora que tiver com aquela corzinha bem douradinho, tá Já pronto. tá pronto. Só desligar, esperar esfriar e servir. Se quiser servir gelado, é mais gostoso. Mais gostoso ainda. Vamos cortar? Porque Vamos mostrar lá. como fica. Vamos. Nossa, e fica mesmo, né? Tem a Fica. parte... Pode ver que a parte que a ricota, o leite condensado viram um pudim mesmo, né? E a parte mais seca embaixo, que desce os pedacinhos do milho. Então, há essa separação. É bem interessante. E a parte crocante, né, que é onde vai o coco ralado, fica bem dourado. É o que ficou dourado, dá pra ver, né? É o coco. O coco aqui por cima. Ai, que delícia! Todos os contatos da Mônica estão no seu vídeo. Qualquer dúvida... Mônica, como que eu faço esse bolo? Esqueci. É só entrar em contato. Mas não tem segredo, né, Mônica? Não tem, é super fácil. Não tem segredo. Vamos lá? Vamos? Quer cortar? Vamos lá? Como é que eu estrago esse bolo maravilhoso? Mas aqui é super simples. Que cheirinho, né? Cheirinho de bolo caseiro. É o melhor, né? Bolo caseiro não tem igual. Cortou. Ó, percebe a cremosidade e a parte E mais... olha, fica um pudinzinho aqui, ó. Dá pra ver? Dá pra pegar? Não sei se dá pra mostrar. Onde fica o pudinzinho. Fica bem aqui. Fica bem legal. Uma sobremesa, né? Vou colocar aqui. Esse aqui dá pra pegar? Ó. Aqui fica bem o pudinzinho. Ai, a parte difícil. Pudim maravilhoso. Muito Que bom. bolo maravilhoso, cremoso. Muito bom. Não fica muito doce. Não fica. Maravilhoso. Eu adorei. Obrigada. Dá Gente, pra comer muito sem bom, culpa, muito né? bom. Dá pra comer sem culpa. Faço em casa. Eu vou terminar meu pudim, meu bolo, que tá muito cremoso. Tchauzinho.